Olá, bom dia. Meu nome é Gideilson e meu projeto é uma tradução comentada dos poemas The Lamb, The Tiger, The Divine Image e The Human Abstract, do livro Songs of Innocence and Experience, do William Blake. Então, vamos lá, né? Essa é a capa do livro, Canções de Inocência e Experiência, e o procedimento, a metodologia para a realização do trabalho consiste em, inicialmente, estudar um quadro teórico relacionado à tradição poética, né, para ganhar um pouquinho de experiência nesse campo. E dentre os teóricos podem se destacar aí Laranjeira, Ovidio Matthew, Baker e Saldanha, entre outros, mas inicialmente a princípio são esses aí. Logo em seguida, pretende-se traduzir os 4 poemas, né, e assim que a tradução for completa, comentar sobre os desafios e as perdas, né? Os desafios que foram encontrados durante o processo de tradução, as perdas que apareceram ali, né? E quais foram as compensações, né? Quais foram as soluções adotadas para se traduzir os poemas. Então, basicamente é isso aí. Alguns dos aspectos relevantes na hora de traduzir os poemas, né, que já foram observados até agora, à medida que se faz a leitura do material teórico, são a vislegibilidade, a gramaticalidade, o signo duplo e o estilo. A vislegibilidade é a identidade visual, né, do poema. O Laranjeira trabalha melhor esse tópico e ele explica que a vislegibilidade é aquilo que faz com que um poema seja identificado como um poema, né? Sem se considerar som, sem se considerar conteúdo, né? Só de alguns textos, né? Assim que a gente observa qualquer texto, né, nós temos uma impressão inicial sobre ele, né? Temos uma ideia do que é o tipo daquele texto. E poemas costumam ser muito fáceis de ser identificados, né? Porque eles têm uma característica única, né? De visualmente, né, esteticamente já aparecerem com poemas. Então, quando se fala de visilegibilidade, a gente está falando da disposição visual do texto, né? E aí, fatalmente, a gente está falando de metrificação, que é uma característica típica de poemas. E não, nem todos são metrificados, mas aqueles que têm metro, né? A primeira coisa que se observa é isso neles. Então, é importante considerar esse quesito quando se for traduzir um poema. O esquema de rimas, né? Por exemplo, a rima é o primeiro verso com o segundo, o terceiro com o quarto, e assim sucessivamente, né? A, B, B, C, C, esquema de rimas deve ser também considerado, né? Para se fazer um esquema de rima similar na tradução. A ideia é que se faça igual, se não for possível, mas que tenha algum sistema, né, que seja sistemático o esquema de rimas, para que faça uma tradução ali adequada. O tipo do poema também, Laranjeira, por exemplo, fala que se você vai traduzir um soneto, você tem que traduzir um soneto por um outro soneto. Você não pode traduzir um soneto por um poema em versos livres, né? Aí não foi uma tradução, foi uma versão aí. Foi um poema novo inspirado no original. Você não fez uma tradução propriamente dita, né? Então é importante se conservar o tipo do poema também. Tudo isso está incluso na vislegibilidade do texto. Então, ele fala também sobre a gramaticalidade, que é quando o autor intencionalmente viola regras gramaticais, né, quando ele se desvia do padrão da língua, propositalmente, buscando seja lá qual for o efeito que ele quer causar. Então, se você se depara com isso no poema original, na hora de traduzir é importante também preservar isso aí. Se ele comete um erro gramatical, você comete um erro gramatical também na tradução, né, ambos intencionais. E aí, dessa maneira foi feita a tradução desse aspecto. Existe também o signo duplo, que é uma das partes mais desafiadoras, né, de se traduzir qualquer texto, não só poemas, porque os signos eles podem assumir mais de um significado, né, eles têm mais de um significado nas línguas originais, e não existe equivalência perfeita das línguas, né, então é impossível se traduzir a duplo sentido. Né. Nessa categoria aí a gente pode encontrar, por exemplo, os trocadilhos, que são praticamente impossíveis de se traduzir porque são coisas muito locais, né? São coisas muito restritas a uma região por causa da língua. Então é muito difícil de traduzir essa parte, mas na medida do possível o tradutor deve se preocupar com esse aspecto do texto também, né? E depois temos o estilo, que lembra um pouco a ideia da visibilidade de novo,
mas tem mais a ver com a maneira como o conteúdo é apresentado, né, com o linguajar que é utilizado. Ah, aqui a gente tem um exemplo aqui do lado para ilustrar isso, esse meme, né? Cola com nós, mano. Tá comigo, tá com Deus. Mas, Paulo, não podemos escrever isso? Então escreva: sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Então a gente tem aqui duas mensagens com o mesmo conteúdo, né? Transmitem a mesma ideia, porém estão em estilos diferentes, né? Um estilo é muito mais moderno, mais atual, um linguajar de jovens, enquanto que o outro é já só de se ler, de se pronunciar, já se percebe que é um texto antigo, né? Que é um linguajar arcaico que não se usa tanto. Sede, meus imitadores, é um tipo de conjugação que já é muito antiga, né? Então traz essa ideia aí. Então isso a gente pode notar aí dois estilos diferentes. Então quando você vai traduzir um texto, é importante observar o estilo para tentar fazer uma tradução com um estilo parecido, né? Um estilo similar. Se um texto é antigo, que o linguajar na tradução também seja um linguajar mais antigo, né? Então é isso aí. Um detalhe interessante, Baker e Saldanha, quando comentam sobre esse aspecto da tradução, eles mencionam que a quando o tradutor usa um estilo arbitrário para traduzir um texto antigo, quem sabe, ele acaba mudando o tom do texto original, né? Aqui o tom é mudado, né? Um tom bem mais sério no original, e aqui se torna uma brincadeira, né? Um tom jocoso. Então acaba que muda o tom quando se muda o estilo. Então é importante preservar por isso, né? Preservar o tom para não introduzir a ideia do próprio tradutor no texto que ele está tentando traduzir, né? Santo Deus. E aí, perdão aí pelo alarme. Então, a, é por isso, não se pode desconsiderar esse aspecto aí do estilo, né, traduzir de qualquer maneira. Outra questão interessante aqui é que alguns textos antigos em inglês, eles trazem o pronome thou, que é um pronome arcaico, não se usa mais no dia a dia em inglês, só se usa you, e thou é um tipo de you no singular, né, como se fosse um tu, como se fosse um você no nosso idioma, porém ele tem essa carga formal, porque é um pronome muito antigo que não se usa mais, né? Então ele parece um pouco formal. Então na hora de se traduzir, pode se traduzir por tu. A Bíblia, por exemplo, essas versões de 1900 e alguma coisa já trazem assim, né? Por exemplo, a João Ferreira de Almeida traz a tradução de toda vez que é thou, por exemplo, quando é usado na King James em inglês, ela traduz por tu. E aí conjuga bem direitinho, né? Tu. E aí fica com esse ar mais formal, né? Existem traduções mais antigas que utilizam o vós, mesmo no singular, por exemplo, é comum, é senso comum, né? No Pai Nosso, por exemplo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, mesmo que esteja falando de uma pessoa só que é Deus, usa o vós, né, que é um pronome plural, só por conta da formalidade. Então, na hora de se traduzir o thou, é possível traduzir por tu, por vós, depende do grau de formalidade que você deseja atingir ali na tradução. Então, são possibilidades aí, né, na hora de adaptar o estilo, coisas que a gente deve observar. Ok, sigamos avante. Aqui temos um exemplo de um dos poemas, dos 4 que pretendem ser traduzidos nesse projeto. E o poema é The Lamb. Aqui tem dois versos, né, separados do poema. Eles não são em sequência, são aleatórios pegados aí só para trazer de exemplo. E a gente observa aqui que no original ele tem 3 pés, né, 3 troqueus. Cada barrinha e tracinho desse aqui é um pé. Uma barrinha é uma metade do pé, né? Então a outra metade completa. Então aqui tem aqui tem metade, lamb, outra metade, então completa aí um total de 3 pés, 3 troqueus, que é um conjunto de uma sílaba forte e uma sílaba fraca. Então se são 3 troqueus compostos aí de 2 metades, né? Cada um daria um total de 6 sílabas em português. Então o ideal seria se traduzir por um verso de 6 sílabas também? Não, porque é possível, porém não é muito não seria uma tarefa tão fácil, né, de se executar, porque é fato conhecido que a língua inglesa contém muitos monossílabos, e em português nós não temos tantos assim. E aquilo que é dito de uma vez só, gastando uma única sílaba em inglês, às vezes a gente precisa de 2, 3 sílabas para falar em português. Então se você vai usar 6 sílabas no verso, na linha,
Você pode gastar muitas sílabas para falar uma coisinha e depois não ter mais sílabas para terminar de dizer o que precisa ser dito no verso, né? Então, é uma restrição bem dura usar a mesma quantidade de sílabas que o original. Então, é possível adicionar uma sílaba a mais, duas a mais. Então, é comum, por exemplo, tradutores encontrarem poemas aí que são escritos com 8 sílabas em inglês, e aí acabarem se tornando, por exemplo, decassílabos em português, né? 8 em inglês vira 10 em português, por causa disso, porque as palavras em português são maiores. Como, por exemplo, aqui, little lamb. Little lamb. São 3 sílabas aqui, né? Little lamb. 3. Para falar isso, cordeirinho, em português você gasta 4. Então, o que você fala em 3 sílabas em inglês, gasta 4 para falar em português. Cordeirinho. Então, é algo a se considerar aí. Por isso, o tradutor optou por traduzir por um verso de 8 sílabas aqui, ao invés de 6, como é no original. Então, little lamb who made thee. Cordeirinho, quem fez a ti? Thee, né, é uma versão oblíqua do pronome thou. Então, optou-se por utilizar o tu aqui na tradução, né, o ti, versão oblíqua do pronome. Gave thee life and be the feed. Que vida e alimento tem te dado. Então, é um exemplo aí de como ficou na tradução em português. Assim, aqui um detalhe interessante. Esse poema ele tem 2 pés. Então, ele usa em alguns versos um pé, 3 troqueus, né, por verso, e em alguns outros ele usa 4 troqueus por verso, só que não um troqueu inteiro no final, é só metade, só a parte tônica. Então a metade do troqueu é como se fosse uma sílaba a mais. E aí preservou-se aqui na tradução essa proporção de uma metade, né, de uma sílaba a mais. Então eram 8 na primeira linha, na de baixo ficou 9 para manter a proporção. Então foi uma maneira de se adaptar, né, de compensar essa diferença da língua inglesa para portuguesa. Aqui tem o poema inteiro, como ele ficou, né, o esquema de rimas foi preservado completamente. Ó. A primeira rima com a segunda, aqui na tradução a primeira rima com a segunda, a terceira com a quarta, aqui a terceira com a quarta. Os 2 pés que existem no poema foram também adaptados na tradução. Né? O poema usa a trimetro troqueu, trocaic trimeter, e também trocaic tetrameter, né? Tetrametro troqueu. Então, ficou por 8 sílabas poéticas e 9 sílabas poéticas, respectivamente, na tradução. E aí, cada verso que usa esse tipo de pé foi observado aqui para manter os mesmos versos, né, para usarem o outro pé, né, no caso a outra medida, o outro metro. Então, esse é um exemplo de como ficou o poema inteiro. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the stream and over the mead. Gave thee clothing of delight, softest clothing, woolly bright. Gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Então, essa primeira estrofe ficou assim em português. Cordeirinho, quem fez a ti? Opa! Conheces tu quem fez a ti? Que vida e alimento tem te dado, perto dos rios e também no prado, que te deu uma roupa tão gostosa, mais macia que todas, lã brilhosa, presenteou-te com voz delicada, a qual torna a campina animada? Cordeirinho, quem fez a ti? Conheces tu quem fez a ti? Então, o linguajar do original, que é um linguajar mais formal, houve uma tentativa de se preservar isso aqui, né? Ao invés, por exemplo, de se usar ênclise quando possível, aqui optou-se por, desculpe, não ênclise, próclise, né? Optou-se por usar ênclise para tentar deixar o texto um pouco mais formal e aí mais parecido com o estilo, né, do original. E basicamente é isso, meu tempo está acabando, então vamos dar uma parada aqui. Agradeço aí a atenção de todos e é isso.